Olá, amigos da Focalize, vamos iniciando o nosso comentário diário de fechamento nesta segunda-feira, nosso primeiro pregão dessa semana. No teste do suporte de 52 mil pontos, o índice aparentemente vai nos oferecendo alguma possibilidade aqui de reação, dada justamente por essa região pela qual a gente vem comentando com vocês aqui nos últimos dias. Deixa eu dar uma aproximada aqui no gráfico para ficar um pouquinho mais claro. E já temos até um candle de reversão formado justamente nesta região. Um atenuante negativo seria o volume muito baixo, mas também levando em consideração que tivemos feriado lá nos Estados Unidos e obviamente tivemos uma liquidez um pouco mais baixa. Mas é uma figura interessante, justamente numa região de suporte, mas que deixa o alerta ligado caso haja a perda desse patamar de 52 mil pontos, aquelas perspectivas mais negativas que citamos no nosso comentário semanal podem materializar-se e quem sabe o índice buscar aqui a faixa de 49.800 pontos, que é o próximo fundo gráfico marcado aqui no nosso principal índice. Vamos aguardar amanhã é dia normal, todo mundo trabalhando, e se houver uma reação positiva, o índice marcar nova máxima, talvez tenhamos conseguido segurar aqui nos 52 mil pontos, que também não deixa de ser uma importante referência de suporte dentro daquelas pegadas da qual também citei para vocês no nosso comentário semanal. Vamos dar a repassada nos nossos setups. Tivemos stop automático do Banrisul. O Banrisul que tinha violado a nossa região de stop no pregão de sexta-feira. A gente marcou a mínima, estopou automático nos 15,64. Então saímos dessa operação aqui com prejuízo após o falso rompimento aqui de apenas uma semana que o Banrisul ofereceu, já voltando novamente para dentro da congestão. Estamos ainda vendidos em BR Foods. BR Foods segue mais lateral, muito próximo do nosso preço de entrada, seguimos vendidos. E para amanhã nós temos 3 indicações na ponta comprada. A primeira delas é Equatorial, é um ativo que está de uma longa tendência de alta. Nós temos, reparem aqui, uma LTA formada já por um bom tempo, mais de um semestre de LTA na Equatorial. Tem a média de 55, que costuma ser um suporte importante. Temos um recuo até justamente esta região de suporte. Temos o teste aqui daquele topo marcado lá em setembro e um candle de reversão justamente nessa região de suporte. Então temos média, temos LTA, topo anterior. Se romper 22,25, a Equatorial nos chama a atenção para entrarmos comprando, stop abaixo de 21,79 e alvo em 23,25. A gente vem chamando a atenção da Vale desde sexta-feira, da possibilidade de um pullback na região daquele topo rompido de 32,80. Tínhamos a expectativa justamente de recebermos esta figurinha aqui, justamente em cima da média de 21 períodos, em cima da cabeça do pivô rompido, e ela forma esse candlezinho de reversão. Então a gente marca ele e vai comprar amanhã no rompimento de 33,38, stop abaixo de 32,69, alvo em 34,50. Setup é muito parecido com o gerado na última compra, que tivemos um ótimo resultado. Então Vale, neste momento, fazendo exatamente a movimentação que esperávamos. Vamos tentar surfar nesse pullback que ela está oferecendo. E de uma forma muito parecida nós temos Itaúsa. A Itaúsa também monta aqui uma figurinha interessante. Testa a região do último fundo, aqui na faixa de 8,90. Fecha com um martelinho, justamente acima da média de 55. Se romper 9,09 a gente compra, stop bem curto, abaixo aqui de 8,96, e aqui dá para pensar em dois alvos. Primeiro em 9,30 e segundo em 9,44. Então, 3 possibilidades boas de bons ativos aqui para amanhã no pregão de terça-feira. Equatorial do setor elétrico, Vale e agora Itaúsa também nos oferecendo a possibilidade de entrada. 3 operações na ponta comprada. Pessoal que está presente ao vivo e tiver algum ativo
em questão, por favor, pode colocar via chat. Lembrando que nós temos a nossa palestra sobre investimentos inteligentes, que ocorrerá dia 20, vocês já receberam o convite. Temos o banner logo acima também, basta clicar e colocar seus dados para inscrição, e teremos maior satisfação em tê-los presente aqui na nossa palestra. É um evento gratuito. Vamos tentar entender a atual situação de mercado e o que o mercado oferece de investimentos inteligentes aos investidores. Wilson Momberger, boa tarde. JHSF para uma compra. Vamos dar uma olhada então, Wilson, se a JHSF poderia estar oferecendo algo na ponta comprada. Olha, o candle é interessante. Eu gosto quando, após uma movimentação agressiva de queda, nós temos a formação de um martelinho, principalmente quando é um martelinho de alta. A única coisa que me preocupa um pouquinho, Wilson, é que a correção foi mais agressiva do que eu esperava. Mas apesar do fechamento abaixo do suporte lá de julho, acho que até já tínhamos falado desse suporte alguns meses atrás, foi só ontem, só no pregão de sexta-feira. E hoje ela monta esse candle de reversão justamente na região de referência de suporte. Olha só, se colocarmos o gráfico de linhas, fica um pouquinho mais claro. Eu gosto disso, né? É de novo aquelas pegadas celulares do gráfico que a gente vem falando aqui para vocês. Tem memória gráfica de suporte nessa região, e com esta formação, se amanhã a JHSF oferecer um candle, uma progressão de alta, eu diria que nós temos no mínimo a possibilidade de um repique até as médias. E nós estaríamos falando aqui de um bom upside. Olha só o distanciamento da média de 9. Estamos aqui com quase 6% de distância média de 9. É um belo repique. Eu diria até, Wilson, um repique bem provável, haja vista essa figurinha de reversão que ela ofereceu hoje, justamente naquele suportaço dos 4,80. Então, acho que dá para pensar em comprar sim amanhã a JHSF. Estão para baixo da mínima de hoje, né, Luiz? Ok? Caso não tenham mais nenhum ativo para questionar, eu mais uma vez desejo a todos aqui um ótimo final de tarde. E aqui no sul, uma chuvarada torrencial, já quase 24 horas aqui chovendo. A previsão é que chova o equivalente a quase um mês. Então o pessoal aqui do sul tem que deixar as barbas de molho nesse momento, mas no restante do país, pessoal que não está com chuva, aproveitem. E amanhã pela manhã estão todos convidados para o nosso bate-papo matinal a partir das 9h45. Aqui ainda na saideira, eu vejo que o Filipão comenta que a GET está parecida e o Edmir pede a BISA 13. Então, antes de encerrar, vamos atender aqui aos pedidos do Filipão e do Edemir. Nós temos o Filipão pedindo a GET. A GET está parecida, exatamente. É uma formação lá na memória celular, né, Filipão? Olha que suporte importante aqui para ela. Faz um doji quase que em formato de arame. Tem o mesmo setup que eu acabei de citar para o Wilson na JHSF. Dá para operar da mesma forma, Filipão, da mesma forma que você colocou aqui. E a BISA 3, o calvário parece que ainda não encerrou, Edmir. Que ela fechou negativa novamente, marca nova mínima, mínima histórica, fecha em 11 com 11. Então, nesse momento, nem pensar em operar na ponta comprada sem nos oferecer uma figura de reversão para pensar num repique. Por enquanto, ainda a situação bem complicada para a BISA para operar na ponta comprada, Edmir. Ok, pessoal? Então acho que é isso. Desejo novamente a todos um ótimo final de tarde e noite. E amanhã pela manhã estamos aqui novamente para atendê-los no nosso bate-papo matinal. Até mais!